Olá, internautas do Regionalzão Talk, estamos aqui com mais um episódio, né? Você que está online vai comentando, compartilhando, interagindo, vai mandando a sua participação, que é sempre muito importante. Lembrando que o Regionalzão Talk é um oferecimento de eCenter. eCenter, meu amigo, eCenter é uma loja especializada em produtos Apple aqui na cidade de Uberlândia. Para você que quer comprar aquele iPhone, iPad, quer comprar um MacBook, lá é o lugar certo, né? Lembrando que também tem assistência técnica, né? Caiu, quebrou a bateria, deu problema, lá resolve tudo e ainda dá garantia. Então fica ligado, hein? Na eCenter. Outro patrocinador também é o Confiança Alimentos. Confiança Alimentos é um frigorífico também aqui da cidade de Uberlândia e a carne mais gostosa do Brasil. Meu amigo, eu sei, aqui no Triângulo Mineiro a gente tem a capacidade de comer um pão de queijo com um pedaço de queijo dentro, com uma facilidade imensa, mas aqui também é a terra da carne boa, a carne mais gostosa do Brasil é daqui, da cidade de Uberlândia, é no Confiança Alimentos. Então se liga, você vai no Leal, você vai na Angelina Carnes, você vai no Deville, tudo tem lá aqueles produtos, aquela picanha, o chouriço, meu amigo e minha amiga, diferenciado para você fazer aquele churrasco, hein? Então se liga, vai comentando, vai participando. A entrevista hoje é com Glauber Lourenço, novo secretário de saúde do município de Uberlândia. Seja bem-vindo ao Regionalzão Talk. Muito obrigado pelo convite. Um prazer falar para toda a nossa população aí, para a região. Seu alcance eu sei que passa as fronteiras aqui de Uberlândia com toda certeza. E muito obrigado aí por essa pasta importante da nossa cidade. Obrigado pelo convite. Claro que foi aceito de imediato. Tenho certeza que nós vamos chegar em muitos lares aí. Agora, Glauber, para começar, queria te perguntar assim, como é que é o desafio de uma pasta dessa, a pasta da saúde, uma pasta tão polêmica, né? O povo reclama tanto de saúde, não em Uberlândia só especificamente, é uma reclamação geral, tudo é motivo de reclamação na área da saúde, desde o atendimento primário até o atendimento de urgência. Como é que é enfrentar uma parada dessa? Eu estou na rede pública há mais de 15 anos, então conheço bem a rede, sempre fui da pública e da privada e nunca deixei a área pública. Em 2017, quando o prefeito Adelmo retornou, primeiro nos seus 2 primeiros mandatos, eu fazia parte da equipe de trabalho direto, então trabalhei diretamente na UAI, conheço a realidade da ponta. Quando o Hospital Municipal foi surgir em Uberlândia, eu fiz um treinamento, para você ter uma ideia, era que coisa, muita gente às vezes não sabe. Treinei toda a equipe da saúde pública para isso. Então, quer dizer, eu estava já imbuído nisso. Em 2017, eu assumi a urgência e emergência do município. À frente da pasta do professor Gladstone, eu era um dos membros dessa equipe. E, claro que por ser membro, acabava participando de várias situações que não só da urgência e emergência. Então isso foi me permitindo conhecer todos os detalhes aí da parte de gestão e da saúde. Então é um grande desafio. Nós estamos falando da maior pasta da prefeitura, nós estamos falando da pasta que tem o maior número de pessoas e daquela pasta que cuida diretamente de pessoas também. Então isso é uma responsabilidade muito grande. A gente cuida de dores, cuida de sofrimentos, mas a gente também cuida de muitas alegrias. Nós temos uma maternidade maravilhosa, nós temos muitas coisas de alegria. Então é uma pasta que lida com dor e com alegria. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, a responsabilidade é gigantesca, mas felizmente eu já estava há muito tempo aí fazendo parte dessa equipe. Glauber, eu vi que sua antiga função era coordenador da rede de urgência e emergência. Então assim, é uma rede, é uma escadinha, você vem nessa escadinha de crescimento dentro da saúde pública de Uberlândia. O desafio é grande. Tudo começa na UAI, hoje o paciente ele é orientado de forma correta. Você acha que a população ela tem essa noção? Porque eu venho de cidade menor, entendeu? Por exemplo, Ituiutaba, e aí a gente pode falar sobre isso, que lá tinha um problema, e ainda tem, que é essa questão da orientação à população, o cara saber de fato para onde ele deve ir quando ele sente uma dor de cabeça ou quando ele tem um incidente com maior gravidade ou um acidente com maior gravidade. E aí muitas vezes a pessoa estava às vezes com uma dor de cabeça leve e ia para o pronto-socorro e virava aquele acúmulo imenso de gente lá. Existe isso hoje em Uberlândia? Eu acho que a gente diz o seguinte, a saúde de Uberlândia não é um problema. Ela tem alguns problemas, como toda a saúde, principalmente em grandes cidades.
né? Se você pegar na pública, tem, na privada também tem problemas. Mas os problemas são visíveis e um deles é, sem dúvida, a comunicação. Eu não tenho dúvida, essa fala sua, ela vem muito corroborar com aquilo que eu acredito. Nós precisamos cada vez mais deixar a nossa população ciente, orientada de cada um dos nossos pontos de atendimento. Até para que ela não vá e todos resolvam ir ao mesmo local e isso cause um inchaço, uma demora de atendimento, sendo que a gente poderia ter um atendimento muito mais rápido se as pessoas estivessem indo para os locais corretos. Então, essa informação ela é fundamental. E aí, no ano de 2019, 20, a então secretária de governo naquela época e secretária de comunicação, hoje nossa deputada federal, Ana Paula Junqueira, ela criou um programa muito interessante, que era um programa de colocar assistentes sociais na ponta. Porque assistente social tem esse papel acolhedor, de informar, de acolher, de dar o melhor direcionamento à população. Esse programa ele iniciou lá em 19, 20, mas a gente estava aí numa pandemia, né? E isso acabou não tomando a proporção que nós gostaríamos. O ano passado esse programa foi novamente movimentado e no segundo dia que eu assumi a pasta eu já chamei essa equipe para conversar. Entendo que essa é uma equipe importante, uma das importantes, que é orientar bem a nossa população, porque às vezes a forma de ir ao local não é a melhor, às vezes ele tem um local de acesso muito mais próximo à residência dele e mais resolutivo. A gente tem a atenção primária, que não é o AIA, o BSF, o PSF, que ele vai não só atender, ele não vai só atender, ele vai atender, mas ele vai dar continuidade no seu tratamento. Se for um tratamento a longo prazo, ali é o local, está próximo da sua residência, aquela equipe vai acolher e vai poder fazer o atendimento de todo o seu problema de saúde até ele se resolver. Essa questão da comunicação, eu vejo que ela é um problema, e é bom a gente falar sobre isso, porque não é só uma cidade de médio porte ou de pequeno porte. É um negócio que é muito importante essa divulgação. Um exemplo, o cara está com uma dor de cabeça, para onde que ele tem que ir? Você me responde aqui, estou te perguntando, fazendo uma pergunta direta para o secretário de saúde. Eu estou com dor de cabeça, com uma dor de cabeça leve aqui, quero atendimento público, para onde eu vou? Você acabou de me dizer, uma dor de cabeça leve. Uma dor de cabeça que começou hoje, ela é uma dor de cabeça leve, você pode e deve marcar no seu PSF, que é o postinho antigo que a gente fala. O postinho. É o postinho antigo, para quem está nos assistindo, vai pro postinho. Por quê? Porque vai se investigar. Essa dor de cabeça sua pode ser tensional, que a gente chama, porque você está tenso, está trabalhando muito, está dormindo mal, enfim, questões do dia a dia. Eu consigo citar 50 motivos aqui para dor de cabeça, se quiser. Pode ser um desses. Pode ser uma pressão arterial que está alterada. A pessoa pode estar hipertenso, não saber, e tá aí dando pequenos sinais. Opa, o médico do PSF vai te medicar. Até porque você falando sobre isso é interessante, até porque a gente conhece o corpo da gente. Até a dor de cabeça que a gente está acostumado, a gente sabe, a dor de cabeça de pressão ela é diferente. Então, assim, sentiu a dor de cabeça? PSF. PSF. Uma dor de cabeça intensa, comecei uma dor de cabeça e ela tá me incomodando, assim, inclusive com o estômago já ruim. Peraí. Diferente. Então, esse a gente tem o pronto atendimento. A grande diferença... Pois é, esse vai para onde? Para o UAI, pronto-socorro. Esse é o UAI, pronto-socorro. Porque no pronto-socorro, no pronto-atendimento, ele vai te medicar. Mas ele não vai fazer investigação ambulatorial. Depois você vai ter que voltar para o PSF. Para quê? Para fazer exames mais detalhados. Se for uma hipertensão, ele vai te passar o medicamento, mas depois você vai dar continuidade para ver se esse remédio está te fazendo bem, se é essa dose mesmo. Então, um atendimento especializado e tal. Às vezes um cardiologista, se for o caso, vai passar para o cardiologista. Enfim, a gente tem sim essas várias portas de entrada. E, em geral, a grande maioria das vezes, a porta de entrada é a atenção primária. Eu vou te dizer que 90% das vezes vai ser atenção primária. Que coisa, hein? Essa questão dos UAIs, do PSF, além de ser uma fonte de política constante, principalmente de oposição. Antes de eu te perguntar sobre o que muda da sua gestão à frente da pasta para do professor Gladstone, Gladstone? Isso, Gladstone Rodrigues,
porque eu tenho um amigo que chama Gladstone. Eu gostaria de falar que você falasse sobre isso, essa questão da política, porque desde quando eu estou no jornalismo, a área da saúde, especificamente pronto atendimento, é ponto de politicagem. Bem, eu acho que aí a gente tem que entender o seguinte. Nós vamos voltar à conversa anterior. Quando eu te disse que a informação é o principal elemento para a gente acabar com situações controversas, é esse também um grande aliado. Por quê? Se aquela população que está no pronto atendimento, ela está bem informada, por quê? Pronto-socorro hoje, ele tem classificação de risco. Então, dependendo da classificação, você sabe o tempo que você vai ser atendido. Ele tem que ser muito bem orientado disso. As pessoas reclamam porque elas às vezes não têm a informação correta. Então, a informação ela é fundamental. Então, eu entendo que para qualquer tipo de reclamação, nós estamos fazendo a nossa obrigação também, que é de informar bem o usuário que está ali, ela vai se diminuir de forma muito significativa. Sabe por quê? Qual que é a grande reclamação do pronto atendimento? Não é quem está passando mal grave. Não é. Por que não é? Porque a classificação vai ser vermelho, amarelo. Esse fica preso lá dentro, não pode nem sair. Ele entra rapidamente para o atendimento. Agora, o verde, o azul, são pacientes que vão ficar muito tempo, às vezes, esperando, dependendo da quantidade de amarelo e de vermelho que chegarem. E ele tem mesmo, pela classificação de risco, um tempo maior de espera. Esse gera reclamação. Então, ele tem que ser muito bem orientado, que esse tempo, quanto vai ser, quantos tem à frente, porque isso acaba fazendo com que a gente diminua a incidência de reclamação e essas pessoas acabem sabendo também, olha, não, o que está me incomodando aqui já não tem muitos dias, não é nada, eu já sei o que é, ou eu já tenho noção do que seja, ou, enfim, para alguma situação, ou eu estou vindo aqui pegar uma receita minha que venceu, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui, na prática. Sim. Não é o caso da cidade de Uberlândia, mas é um caso, uma case de sucesso político em cima desse tipo de situação. Nós temos o deputado federal André Janones, que cresceu em cima de pronto-socorro na cidade de Ituiutaba. Aí você imagina, não estou aqui criticando e falando que o Janones fez errado lá no começo, não, porque hoje em dia é o Janones lá do lado do Lula, o pessoal às vezes não conhece a essência do André, e eu acho que nunca teve um jornalista que entrevistou mais o André do que eu, então eu conheço a história do Janones e sei muito bem o quanto ele é oportunista, o quanto ele pega essas chancezinhas pequenininhas e fazem elas ficarem grandes. Falando especificamente do pronto-socorro da cidade de Ituiutaba, como exemplo, lá em 2012, onde tem lá 50 pessoas para serem atendidas, e vamos supor que 50 nem sabe quem é o Janones, estou pegando o personagem Janones porque isso eu vivi, e 50 nem sabe quem é Janones, e os outros 50 odeiam ele. E no meio daqueles que odeia, tem um cara com uma cólica de rins, tem um cara que está sofrendo ali, que está há 3, 4 horas esperando para ser atendido. Por pior que seja, por maior que seja o ódio desse cara pelo André, ele fica no mínimo calado enquanto ele dá um chilique no pronto-socorro para atender esse cara. Então esse nicho onde eu quero chegar, esse nicho de ir para a porta de pronto-socorro, ir para a porta de UAI, igual tem vereador que faz aqui no Uberlândia, ele é um nicho político bom. Entendeu? E o povo tem que ter essa informação e tem que saber o que muda e o que não muda. Se ele ia ser atendido e não foi, se ele ia ser atendido de fato, ou foi porque o político foi ali, porque tem vezes que o cara não faz absolutamente nada. Já ia rolar o atendimento de qualquer forma. E aí não, já veste aquela camisa e não, e foi eu mesmo, e o cara acredita. Então essa questão da informação acho que é ponto-chave, né? Ponto-chave. Inclusive, a gente está a primeira semana, estou aí há poucos dias à frente da pasta, a primeira semana eu inclusive chamei todos os meus coordenadores, médicos, administrativos, enfermeiros, para quê? Para que eles entendam que eles têm uma função muito importante. Eles têm que coordenar suas equipes, mas eles têm também que orientar a nossa população. Então, não vamos deixar tudo também para o serviço social. Claro. Nós temos um administrativo, uma equipe médica e toda uma equipe também de pessoas preparadas para que dê essa informação. Porque
Você disse muito bem. A gente tem uma classificação de risco. Se o paciente for o 10º daquela classificação, ele não vai ser atendido em segundo lugar. Ele vai ser atendido em 10º. A não ser que no intervalo que ele está lá, ele tenha uma piora, ele vai avisar a enfermeira, ela vai classificá-lo e pode ser até que ele passe a um vermelho, entre de imediato, pode acontecer. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Tem uma triagem. Tem uma triagem e tem uma equipe atendendo. E essa equipe não vai parar. Essa equipe continua atendendo e nós vamos cobrar muito, muito mesmo a participação dos meus coordenadores. O coordenador da unidade, ele tem que estar presente na unidade, ele tem que conhecer a unidade e ele tem que também conhecer o público que ele atende. A população, geralmente, que procura uma determinada UAI, ela é daqui de uma certa região. Claro que não são as mesmas pessoas, mas ele tem que entender quais são as características, o melhor momento dele informar. Se ele tiver um problema, vamos imaginar que a gente tem aí uma situação, uma ingesta de alguma substância numa escola, por exemplo. Tem uma ingesta de algo que um coleguinha levou uma garrafa lá de refrigerante. Estava com a caneta na boca lá e a caneta subitou na boca do menino. E aí vamos nessa, porque eu quero dar os exemplos seguintes, do refrigerante. 6 pessoas tomaram. Chegou 6 vermelhos de uma vez. Claro que vermelho é uma emergência. O médico vai sair, não só um, porque são 6 pessoas, para atender o mais rápido possível. Temporariamente, aquele pronto atendimento vai parar de chamar, às vezes, as verdes. Então, o que tem que acontecer? Alguém tem que informar. Olha, tivemos uma situação atípica, porque isso é atípico. E quando você informa, até quem vai reclamar fica um pouco mais constrangido, que ele tem a informação verdadeira. Não é alguém que disse assim, olha, está demorando um pouco, olha no relógio, vai demorar mais um pouco. Não, está demorando por esse motivo, mas nós já vamos voltar a atender. Eu entendo que a população, ela também abraça muito essas causas quando ela é bem informada. Eu vou te falar uma coisa aqui, se houvesse uma série de televisão, uma produção naquela UAI, qualquer UAI dessas aí, qualquer pronto-socorro, não precisa ser só de Uberlândia, de qualquer lugar, qualquer pronto-socorro, de sábado para domingo, o que acontece de coisa, entendeu? Inacreditável. E vem. Eu digo porque eu passei sábado, eu tinha uma tia que estava passando mal, tem uma tia que estava fazendo tratamento de coração, e ela sentiu mal e eu fui para lá de sábado para domingo. Fui na UAI Planalto. Beleza, tava chegando pessoal, atendendo e tal, mas eu digo as histórias do que acontece. Chega um baleado, aí as enfermeiras já vai, o cara tá com a bala na canela e não deixa ninguém encostar. Aí o outro tava lá na fazenda, tropeçou, caiu em cima do facão, vem pra UAI também. O outro deu uma briga. Então, assim, cada história, você já tá há muito tempo, você já deve ter visto muita coisa, né? Sim. A Uberlândia tem uma característica muito atípica se comparar ao restante do Brasil. Por quê? Nós temos 8 portas abertas de pronto-socorro fora da universidade. Tem a 9ª com a universidade. Só municipal são 8. São 8 UAIs. 8 UAIs. E ainda tem um aplicativo aqui que orienta, né? Sim, sobre diz onde está mais cheio e tudo mais. Deixa eu abrir ele aqui. É Uberlândia Mais Saúde. Ele... esse mesmo, é isso aí, tá antenado. Tô listado, velho. Então, nós temos aí 8 portas, então as pessoas têm acesso 24 horas, felizmente. Para as pessoas terem uma ideia, existe uma regra da Organização Mundial de Saúde que diz que cada 150 mil habitantes, eu deveria ter uma porta de pronto atendimento, de pronto-socorro. Cada 150 mil habitantes, certo. Uberlândia, pelo último censo agora, pouco mais de 700 mil. Então, do ponto de vista dessa questão matemática, eu deveria ter 4 portas abertas. Uma em cada setor sanitário da cidade. 4, né? Vezes 150, 600 mil. Mais ou menos isso. Nós temos o dobro. Nós temos 8. Fora o grande arcabouço de atenção primária que tem. Então, a gente tem um acesso à nossa população, muito felizmente. Aqui, abriu o aplicativo aqui. Para quem não sabe, tem um aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo que Uberlândia mais, o sinalzinho de mais mesmo, saúde. Uberlândia mais saúde. Tem um aplicativo aqui, por exemplo, a pessoa passa mal.
e ela precisa do autoatendimento. Ela pode ir nas UAIs, mas tem um UAI aqui perto, eu não sei como é que tá. O aplicativo mostra tudinho para você. Inclusive te leva, tem um localzinho que você clica abrir para Maps, você ir, aqui, para o Maps ir. Então, beleza. Nesse momento aqui, tá falando o seguinte, da UAI Pampulha, tá falando que tem 3 pacientes aguardando acolhimento e 11 pacientes aguardando consulta. O que é esse acolhimento? Acolhimento é quem está esperando justamente para ser classificado. Chegou agora, abriu a ficha. É a primeira triagem. Primeira triagem. A enfermeira vai aí para o acolhimento. Ela vai dizer, Perfeito. olha, é uma situação mais grave e vai classificar de acordo com a gravidade da situação. Isso é uma coisa importante também, viu? Essa não é da cabeça da enfermeira. Não. Tem todo um protocolo para isso que foi criado. É um protocolo que chama-se de Manchester, um protocolo inclusive usado pelos protocolo privados. De Manchester, né? Pelos hospitais privados hoje fazem essa mesma classificação. Você coloca lá no Portal Brasil e tal, é isso aí, Exatamente. Eu já estou antigo já na área da saúde. Os hospitais privados aqui de Uberlândia fazem essa mesma triagem. Por quê? Até para poder... Você deu um exemplo interessante. Eu posso ter 10 pessoas, eu posso ter 8 com uma dor de cabeça, uma indisposição, um mal-estar... E eu posso ter um com dor no peito, que é diabético, é hipertenso, e que ele pode estar infartando. Tem que prestar mais atenção. Esse chegou em 9º, mas ele tem que ser o primeiro a ser atendido. Então, a classificação faz com que... Por exemplo, dentro dessas UAIs que estão aqui, Sim, na lista aqui... Tem as 8 aí. Tem as 8 UAIs aqui. A UAI Roosevelt está falando que não tem nenhum paciente aguardando acolhimento. Então, quer dizer, não tem ninguém esperando para fazer a triagem. Se você chegar lá agora, a enfermeira... vai fazer a triagem com você, e 9 pacientes esperando consulta, né? Quer dizer que tem 9 pacientes. Então, assim, se fosse para mim escolher um lugar para mim ir, se eu tivesse essa opção, seria o UAI, nesse momento, seria o UAI Roosevelt. Mas é um tem pequeno. Que ter. Pra você ter uma ideia, e todas, essas UAIs aqui, todas elas têm a mesma estrutura, a mesma quantidade de funcionário, igualzinho ou não? Tem uma diferença? Não, é relativamente a mesma. Por que a palavra relativamente? Por quê? Eu tenho locais em que eu tenho uma incidência maior de algumas situações. Então, a gente deixa uma robustez maior. Vou te dar um exemplo clássico. O UAI Pampulha é uma referência para o Corpo de Bombeiro no trauma, para algumas situações. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que pôr pelo menos um plantonista a mais. Então, a equipe é um pouco dimensionada para isso. O Planalto também. Então, aquelas que eu tenho alguma referência de alguma situação da cidade, tem, claro, uma robustez. Entendi. Aí você faz um direcionamento específico para as características daquela UAI. Exatamente. Mas aí são casos mais de emergência, né? Mas de um modo geral, o dimensionamento é muito parecido. Assim, o que muda de uma para outra são realmente detalhes dessas especificidades que às vezes acontecem. Então, se você não tem o aplicativozinho, como é que chama? Mais Saúde? Mais Saúde Uberlândia? Uberlândia Mais Saúde. Uberlândia Mais Saúde, você baixa aí, ó, Minha Saúde, tem os agendamentos que você faz lá na UAI, no PSF, tem as notícias, avisos, quer dizer, o que diz esses avisos? Deixa eu fazer um merchan aqui, depois vocês... Deixa eu fazer um merchan. Esses avisos é o quê? É quando tem uma consulta marcada, alguma coisa assim? Isso, esse é um aviso, quando você faz a baixa do aplicativo, você coloca seus dados, CPF e tudo mais. Ele cruza com as informações do seu prontuário, então só você tem esse acesso, e ele te avisa, não situações médicas, porque isso não se pode, né? Não vai te dar diagnóstico, nada disso. Ele só te relembra, olha, você tem uma consulta amanhã. Por exemplo. Isso. E também alguns avisos importantes. Por exemplo, teve um aviso recente que a gente colocou da situação da dengue. Então, alguns avisos que são importantes para a orientação da população, a gente coloca aí. Agora me fala, falando sobre a dengue especificamente, como é que tá? Entendeu? Como é que tá essa dengue hoje na cidade de Uberlândia? É muito preocupante. Covid, obviamente, vem e a gente sabe, tá até cansativo esse assunto do Covid, porque a gente já falou tanto sobre isso, mas não é só o Covid que é o problema da cidade desse tamanho aqui. Nós temos problema de escorpião, nós temos problema de mosquito da dengue. Especificamente a dengue, como é que é? A dengue, a situação da dengue, o vírus ele é sazonal. O que é isso? De certo em certo tempo, isso já é programado, ele faz um pico na sua replicação, ele acaba fazendo com que a gente tenha uma incidência maior dos quadros. Então, por isso que a dengue ela tem os momentos preocupantes. 2023 é um deles. Estamos exatamente no momento que a dengue deve ter maior número de casos. O Uberlândia está muito preparado, no seguinte sentido. Agentes
2017, o prefeito Adelmo pegou uma situação que tinha pouquíssimos agentes de zoonose. Hoje, esse quadro foi todo composto, já organizado, já estruturado. Então, eles já estão em campo. É uma equipe muito aguerrida e está lá no campo, está trabalhando. Nós temos utilização de drones, que é uma modernidade para as cidades, que é a utilização de drones para identificação de terrenos que não estão limpos, que a gente precisa atuar com a equipe de rua. Até porque tem locais que a equipe de rua não consegue ver. Uma piscina num lote fechado que está lá no meio e ninguém está vendo aquela piscina ali, que não tem ninguém, é um local fechado e que está abandonado por alguma situação e que aquela piscina é um verdadeiro criador de mosquito. Então isso tudo a gente consegue fazer. A gente tem o fumacê, a gente tem várias situações que a gente coloca à disposição para que a gente não tenha uma infestação. E a dificuldade para entrar nas casas para fazer, para olhar os quintais, é muito grande? Eu te diria que hoje, felizmente, a população acostumou e a gente não tem muito essa resistência. Até porque todos são uniformizados, com crachá. A gente não existe nunca um agente sozinho. É feito sempre por região. Então, um grupo está lá naquela região. A movimentação está acontecendo. A pessoa pode ficar mais tranquila nesse sentido. O grande problema não é esse. É que a grande incidência da dengue está dentro da nossa casa. Dentro da casa. Dentro. E lá é o maior criadouro. Que coisa. Então, o agente, por mais que ele faça um trabalho maravilhoso, se eu na minha casa, se você na sua, se quem está nos assistindo na deles, não cuidar da sua casa internamente, a gente vai continuar tendo situações muito graves. Porque é aquela plantinha que eu adoro e que está ali no canto e que eu não vi. As pessoas gostam muito de pegar um pneu, cortar ele, fazer ele, colocar várias plantinhas dentro e às vezes não perfura ele para que a água escoe. São calhas. Nessa época que está chovendo agora... Acho que a calha é o mais complicado. Preocupação. Chove, faz sol. Chove, faz sol. É propício para o mosquito, para o ciclo do mosquito. E às vezes a calha está entupida. O cara não vê. Não vê. E está lá fazendo uma poça d'água que está ali sendo um criador maravilhoso para a dengue. Então é preocupante. Esse ano nós estamos muito preocupados com a dengue. Sim. O fumacê, ele, quando ele passa lá jogando... ele combate esse que está lá na calha, por exemplo? Esse não, é só o que está voando. Só o que está voando. E outra coisa também, as pessoas gostam do fumacê, ele tem uma eficácia, ele tem a sua indicação. A indicação, inclusive, ela tem que ter um número de infestação, porque senão não adianta. Às vezes a pessoa fala, você não está passando fumacê aqui perto. A ida do fumacê, ela tem algumas situações. Primeiro, o agente de rua localiza muitos locais ali criadouros, então vai ter muito mosquito. Opa, tem muito ali. Ali é uma região... Pois mas o fumacê que eu conheço é o caminhãozinho que esse. Passa. E tem também aquele com a bomba que o cara vai... Sim. Os dois são fumacê? Os dois são fumacê, beleza. Inclusive o da moto. A gente usa a moto também. Tem uma moto. Tem uma moto também. Beleza. E a gente faz de acordo com esse sinal amarelo do agente zoonose. Outro sinal amarelo. Nós temos a área pública, 100% de prontuário eletrônico. Então nós temos toda a cidade, todo mundo que é atendido na área pública é o mesmo prontuário e todo ele é interligado. Então nós temos os resultados laboratoriais de casos de dengue. Todos os casos notificados é também mapeado. Então se tem alguma região que está começando a ter mais casos de dengue, imagina que tem lá hoje 3 pacientes numa rua com dengue. Opa, os mosquitinhos ali vão estar todos com o quê? Com vírus, vão estar chupando essas pessoas. Então o que a gente faz? Ali o fumacê também entra em ação. Então ele tem a sua aplicabilidade e a gente faz isso de forma técnica. Eu sei que as pessoas adoram, muita gente adora, pede muito, mas ele tem essa função técnica para não... Também é impossível, né, fazer toda essa... Na hora que passa o fumacê, você já viu que eu gosto de fazer perguntas simples também. Pode ir à vontade. Quando passa o fumacê, o povo tem mania de fechar a casa. Eu vou fechar a casa que o fumacê tá vindo, vai virar aquele fudum do caramba. E o cara fecha a casa. Ele tem que fechar ou tem que ficar aberto? Tem que abrir. Tem que abrir e deixar moer. Abrir as janelas, abrir as portas.
é justamente para entrar ali. Filho de Deus, abre a casa quando vê o fumacê. É claro que a gente tem situações, por exemplo, eu estou com um idoso, por exemplo, você está com uma criança recém-nascida em casa, aí não, você vai fechar. Como, claro. São situações específicas, mas de modo geral é abrir sim a residência. Que coisa! Você está pegando a pasta agora, você consegue avaliar o que dá para melhorar? Qual que é a principal diferença na sua análise aí? Da sua gestão para a gestão anterior? Olha, uma coisa extremamente importante, nós não estamos fazendo uma ruptura. O governo é o mesmo, é o governo Adelmo Leão. Então a gestão é o Adelmo Leão, não existe ruptura. Nós estamos dando uma continuidade, eu entendo que a saúde ela é robusta e ela tem extremas qualidades e assim, o ganho que já aconteceu é muito grande. E o que a gente vai atacar são situações que eu entendo que são muito importantes. Primeiro, eu falo que é o acesso. Nós precisamos fazer com que as pessoas que hoje façam um exame, elas consigam levar esse resultado de exame mais rápido ao seu médico. É muito ruim você estar com o exame nas mãos e não conseguir levar. Nós temos que melhorar também as nossas filas, diminuir filas, atacar filas. E a população vai ter uma resposta muito breve. O prefeito já autorizou, já sentei com ele com algumas ideias, o prefeito Adelmo já autorizou. E nós vamos ter aí muito nos próximos dias algumas respostas em que as pessoas vão se beneficiar muito. Porque a gente diz o seguinte, a nossa saúde ela é muito premiada, mesmo. Pra você ter uma ideia, existem os indicadores que chama Previne Brasil. São indicadores, inclusive, que eles têm que ser cumpridos para que a cidade receba os recursos que ela tem direito. Uberlândia está em primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Primeiro lugar. Então, quer dizer, isso é uma saúde com muita robustez nos indicadores. O nosso hospital municipal ficou entre os melhores hospitais públicos do Brasil numa avaliação acontecida no final do ano de 2022, agora. Isso é maravilhoso. Mas não adianta nada se as pessoas não tiverem acesso a tudo que a gente proporciona. A conseguir aquilo que para ela é básico, é ser atendido numa consulta, é fazer o seu exame. Então, os prêmios são muito importantes. Hoje o Hospital Municipal ele atende qual perfil de público? Hoje, o hospital ele era um hospital para atender até o secundário. O que é isso, para as pessoas entenderem? Ele não era, por exemplo, para fazer cirurgia cardíaca, que hoje ele faz. Ele não era para fazer cirurgias ortopédicas de alta complexidade, que hoje ele faz. Então, ele é um hospital de uma concepção, inicialmente, um pouco mais intermediária, e hoje, até pela necessidade da população, o prefeito entendeu que precisava, autorizou a abertura, por exemplo, da cirurgia cardíaca lá dentro. Hoje ela faz cateterismo. Esse angioplastia... Angioplastia. Esse paciente, ele vem encaminhado da UAI? Sempre. O hospital é porta fechada. É isso que eu precisava entender, que é importante o povo, que a gente vai falar aqui de hospital municipal, o cara vai sair procurando o hospital municipal. O hospital é porta fechada, ele não tem porta aberta de pronto-socorro, ele não tem. A porta lá. Eu gosto muito de dizer e sempre disse isso, o hospital tem 8 portas de pronto-socorro. 8, que são as UAIs. Que são as UAIs. Cada uma dessas UAIs, elas avaliam, se precisar, coloca num sistema que a gente chama de SUS Fácil, que é as características do paciente, a evolução do paciente. Existe uma central de regulação, com médicos 24 horas em busca do leito para aqueles pacientes, tanto no municipal, quanto na universidade, quanto no CIP. Nós temos um centro de internação pediátrica também, maravilhoso, 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 lindo inclusive, fisicamente, com uma equipe competentíssima lá dentro. Esses locais são todos regulados, que a gente chama. Então, aquele paciente, dependendo da patologia, dependendo da necessidade, ele vai para o hospital A, B ou C, de acordo com aquela necessidade. E as filas de exames, cirurgias eletivas, como é que estão? Nós temos um cenário brasileiro que todo o Brasil, a fila do SUS ela é muito grande. E eu chamo ela de uma fila real e uma fila virtual. O que é isso para as pessoas entenderem? A fila existe, está lá, mas a gente sabe que naquela fila muitas pessoas podem já até ter feito o seu exame. Você pode estar lá esperando um ultrassom e já ter feito, você nem quer mais fazer. E não avisou. Então, a gente tem isso, mas para a gente sanear isso, é realmente chamando as pessoas, é realmente fazendo com que essa fila rode, essa fila ande. Então, o prefeito, o ano passado a gente propôs para o prefeito, inclusive, a gente fez um trabalho aí, eu estava à frente desse trabalho já naquela ocasião, e eu acredito muito nele,
que é a parceria público-privada. Ao invés de eu comprar uma máquina para fazer um determinado exame, por quê? Se eu compro uma máquina, eu tenho um problema pessoal. Será que eu vou ter equipe? Será que eu vou ter médico para pular? Porque algumas áreas eu não tenho médico suficiente para colocar. Porque a contratação, tudo na área pública é complicado. Moroso, lento. E principalmente eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, eu te contrato por horas. Quando eu compro um serviço privado, eu contrato o serviço. Eu contrato, por exemplo, dei o exemplo do ultrassom, eu contrato 100 ultrassons. Então eu tenho certeza que 100 pessoas farão. E você não tem essa preocupação que você está falando de gerir esse pessoal. E é um desafio. Um desafio e uma outra coisa, a resposta é mais rápida. Porque se eu estou comprando um equipamento para fazer, eu vou ter um só fazendo. Se eu contrato serviço da rede privada, eu posso contratar de 5, 6 lugares. Quer dizer, eu acabo fazendo com que as pessoas tenham acesso, aquilo que eu falei antes para você, acesso. É isso que a gente precisa melhorar. Mais rápido. O prefeito abraçou essa causa, criou, já temos alguns programas funcionando, tá? Nós temos o de endoscopia e colonoscopia, de exame. Nós temos exames cardiológicos. Eu não sei se eu te dou um furo. Por gentileza. Né? Será? A gente tem a cirurgia de hérnia e vesícula. Ela funcionou em um outro momento num hospital privado aqui, que era o Hospital Madrecor, uma parceria também. Quando ele foi vendido, a nova direção optou por não continuar com o programa, mas nós corremos atrás e já temos assinado, inclusive um hospital começou na semana passada, exatamente. E o grande maior furo é que nós já temos um outro grande hospital da cidade em vias de assinar. Na verdade, eu até sentei com eles nos últimos dias, já interessaram. E está aberto a todos. Isso também é muito legal. Você fomenta a cidade. Porque credenciamento, eu não estou dizendo que apenas o A vai fazer. Todos que quiserem fazer hospitais, desde que eles tenham os requisitos obrigatórios e que eles aceitem o valor, tudo que está lá estipulado, e o valor, inclusive, é um valor de mercado, não é tabela SUS. Tabela SUS ninguém vai fazer. Claro, óbvio. Não, eu digo assim, é um valor... que é igual para todos. Igual para todos. Não, o hospital A vai ganhar mais que B. O valor é idêntico a todos e todos podem. Enquanto tiver aquela demanda que está lá no edital, os hospitais podem credenciar. Então, você acaba fomentando a cidade, né? E você faz com que as pessoas tenham acesso a vários lugares, a fila vai andar de forma muito mais rápida. Como é que está a vacinação do Covid na cidade de Uberlândia? Vai ter a 5ª dose? Ainda mandando a mensagem aqui no telefoninho? Como é que funciona isso? Quem vacinou a primeira não foi mais? Quem vacinou a segunda, a terceira? Entendeu? Como é que está isso aí? Primeira e segunda dose, nós temos uma cobertura acima de 95%. Excelente. Perfeito. Quando eu falo já na primeira dose de reforço, que é a terceira dose, nós temos cerca de 74%. Quer dizer, tem muita gente que não foi tomar a terceira dose. Mas mesmo assim ainda é alto o índice. Comparado ao Brasil, nós estamos à frente. E a 4ª dose, que é a segunda de reforço, nós temos aí hoje girando em torno de 59%. Essa está um pouco mais baixa ainda. O que preocupa, dado importantíssimo para as pessoas saberem, 96%, 97%. Está oscilando de uma semana para outra. De quem hoje em Uberlândia está internado em UTI, ou não tem vacina, ou está com a dose atrasada. Esse é o perfil. 97%. 97%. Você fala, mas será que somos só nós? Eu acompanho esse índice em várias cidades. Brasília, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Goiânia. Os índices são extremamente parecidos. Varia de 1%, 2%. Uma está com 94% de internar na UTI, que está com a vacina atrasada, outra está com 98%. Oscila. Mas oscila muito pouco, tudo acima de 90%, mostrando... A tendência é a mesma, né? Exato. Mostrando o quê? Eficácia da vacina nas variantes. A vacina, a gente depende do recebimento dela pelo Ministério da Saúde, só ele pode comprar a vacina até o momento, então a gente depende de chegada, mas a gente está sempre conclamando a população, vacinar, porque aquele que acredita, não entra em polêmica de quem não quer vacinar, a gente respeita, é uma decisão individual, mas aquele que acredita, já tomou 2 doses, regularize as suas doses, porque a gente tem visto concretamente que a vacina, ela sim consegue proteger com relação às cepas aí que a gente tem. Nossa, você está falando aqui, eu estou lembrando,
tô puxando o histórico aqui de tudo que aconteceu nessa pandemia, de gente trocando máscara. Pra cima aconteceu, escolhendo vacina. Chegava, era vacina A, não queria vacina B e brigava. Aconteceu de tudo nessa pandemia. Agora vocês devem ter visto cada coisa na área da saúde também, que deve ter sido impressionante. A gente brincou muito que quando eu chegava para fazer qualquer entrevista, eu que era, né, digamos assim, o rosto oficial do Covid, né? Eu explicava e tudo mais. Quando eu chegava, já existia um medo. Eu cheguei há alguns dias a dar a notícia de mais de 35 óbitos nessa cidade. Então, isso é muito triste. Então, a gente passou por de tudo. A gente passou por momentos em que a gente não tinha arma no sentido de arma definitiva para tratar. A gente não tinha arma para prevenir definitiva, porque tudo era muito, muito nebuloso. Mas nós tivemos também situações em que a gestão pública se mostrou muito eficiente, sabe? Isso é tão bom. Você imagina, e essa é uma coisa que as pessoas não sabem, o prefeito nos autorizou, confiou, um hospital que inclusive eu já trabalhei anos nele, eu era um dos chefes da UTI dele, que era o Hospital Santa Catarina. Ele estava fechado, o anexo estava fechado, e em 2 semanas e meia nós abrimos o hospital. Uma coragem do prefeito Adel, uma confiança da gente trabalhar, e a gente trabalhou muito e abriu aquele hospital que foi um marco, foi fundamental para muitas vidas se salvarem. Você ter uma ideia, nós montamos 72 leitos de UTI lá dentro. 72, isso é uma coisa assustadora. Eu acabei, assim, para você ter uma ideia, o Hospital Municipal tem 256 leitos, a estrutura predial dele é gigante, ele tem 40 de UTI. No outro, que é muito menor, a gente montou 72 leitos. Quer dizer, é muito leito, né? É muito leito. As UAIs, todas elas receberam tanques de oxigênio extra, pontos de oxigênio extra. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um atendimento que foi assim, operação de guerra, mas muito organizado, muito eficaz, e nós não tivemos falta na cidade. Graças a Deus. E graças ao trabalho do prefeito Adelmo. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Uma das últimas aqui para a gente encerrar. Passa rápido, eu ficaria horas aqui conversando com você de saúde, mas por que Uberlândia não tem SAMU? Eu até bebi a água. E essa pergunta veio do meu sócio mais cedo, que ele queria saber disso. Porque é uma dúvida de quem não é que faz falta, porque tem um outro serviço, entendeu, que supre a necessidade. Mas por que Uberlândia não tem SAMU, não participa do consórcio? Bem, primeiro eu vou te dizer eu vou voltar de trás para frente. A primeira situação é que quem é no mundo o maior grupo de especializado em atendimento pré-hospitalar. O que é um atendimento pré-hospitalar para quem está lá nos assistindo? Eu passar mal em casa e precisar de um atendimento de urgência na minha casa, porque eu desmaiei, não tenho condição nem de levantar. Eu bater o carro e precisar do atendimento. Eu ter um infarto em casa. Quem é no mundo inteiro? Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Ponto. Anos atrás, Paraná teve uma ideia maravilhosa. Por que não pegar o Corpo de Bombeiro, juntar com aquilo que ele precisa da saúde e fazer algo inédito? Corpo de Bombeiro, com civil, médico, enfermeiro, agrupado a esse grupo tão especializado de atendimento pré-hospitalar e fazer algo muito mais robusto. Lá fez. Chama SEAT. Só que ele nunca conseguiu juntar as duas peças. Ele fez o SEAT. Ele fez o SEAT, que é só feito por civil. Só tem civil, não tem um militar. E o militar do lado. Dependendo da ocorrência, a central de ligação é a mesma. Tria de um para outro. Mas eles não trabalham juntos. Só a triagem que intercala. Quando o prefeito assumiu, existia um consórcio que estava aí. Uberlândia era o pilar desse consórcio, porque era a principal cidade. Do Triângulo Mineiro. Esse consórcio era para regional. Isso, Triângulo Norte que se chama. Norte. Inclusive o financiamento disso tinha uma parte significativa de Uberlândia. Era o principal financiador, né? Que era a maior cidade, com toda certeza.
E, na verdade, ele tem um controle regional. O prefeito ficou temeroso. Será que a nossa população vai realmente receber todo esse arcabouço? E outra, e o bombeiro? Como é que é a função do bombeiro? Como é que é a função do militar e do civil nessa situação? Então ele nos pediu para ir, inclusive fui eu, o procurador do município e 2 bombeiros a Curitiba conhecer o SEAT. Eu não entrei dentro de nenhuma ambulância lá. Sabe por quê? Quando eu cheguei, entendi, me explicaram a conversa, eu entendi que o serviço era 100% separado. E aí, eu conheci quem foi o grande idealizador do projeto, lá atrás. O SEAT é pai do SAMU. Entendi. É o primeiro serviço do Brasil, é o SEAT Paraná. E depois surgiu o SAMU. Inclusive, os idealizadores do SAMU criaram o projeto os idealizadores do SEAT criaram o projeto SAMU. E a fala foi assim, não, nosso sonho não era esse. A gente entende que o que funcionaria era eles juntos. Isso era o grande sonho. Certo. O que aconteceu? Quando lá estava, a gente no outro dia fazer a visita técnica, eu disse, não vou. Eu vou para dentro de cada um dos serviços entender. Por que eles não se juntam? Porque, tecnicamente, o serviço da ambulância é igual em todo lugar. Eu ia andar numa ambulância, ver o que a gente está cansado de saber que você faz e voltar. Olha, são 2 serviços separados. Quando a gente voltou, eu tinha entendido os problemas. E aí nós sentamos com o Corpo de Bombeiros, o prefeito intermediou tudo isso. Houve uma coragem muito grande do bombeiro local, entendeu que era possível fazer a junção. E a gente fez o primeiro do Brasil. O SEAT Uberlândia nessa modalidade é o primeiro, que tem o militar e o civil na mesma unidade de atendimento. Então conseguimos extrair o melhor de atendimento internacionalmente falando, que é o Corpo de Bombeiros, e dando a ele aquilo que precisava, que era a parte médica, a parte assistencial, médico e enfermeiro. Certo. Então a gente juntou para fazer um serviço mais forte. Para você ter uma ideia, o SEAT Paraná já me chamou algumas vezes para poder ir lá dar uma palestra para explicar o que a gente fez para juntar e dar muito certo. Os indicadores do SEAT são sensacionais. Os indicadores são assim realmente muito, muito, muito bons. A gente tem situações que hoje, tanto que o próprio governo de Minas já esteve em algumas visitas ao SEAT para tentar entender, para ver o que era possível fazer, talvez até em escala maior. E então, o SAMU, hoje, ele seria um serviço de atendimento sem apenas civil. E aí fica aquela dúvida. O que é mais importante? A gente dá mais robustez a um serviço que é misto e que já faz tudo num local só. Tanto as chamadas por exemplo, de um acidente, porque eu tenho unidades diferentes, por exemplo. Eu tenho unidade que é clínica. O que é isso? A queixa de quem ligou é clínica. É uma dor no peito, é uma dor abdominal, um desmaio. Ela tem que ter mais elementos ali dentro do civil, que é médico, enfermeiro, tudo mais. Eu tenho outras que são de trauma. Um acidente na via, o corpo de bombeiro ter mais pessoas militares é mais importante. Ele sabe tirar, ele sabe desencarcerar, enfim, ele sabe fazer toda além de ser um serviço dedicado para a cidade. Exclusivo de Uberlândia. Eu acho que talvez seja um das pilares de ter trazido esse... E eu vou te contar mais uma coisa que ele tem. Você lembra daquele prontuário eletrônico que eu te contei agora mesmo? Que todo mundo que atende no serviço público está lá a sua historinha? O SEAT também tem. Pois é. Então, quando você liga e pede, a pessoa entra, né? A enfermeira, o médico, ele já sabe o histórico, ele já vai indo para o local sabendo que aquela pessoa está esperando uma cirurgia cardíaca, ela pode ser hipertensa, que ela é hipertensa, que ela é alérgica a uma dipirona, por exemplo. Enfim, ele tem um prontuário eletrônico. Se é uma mãe que tá, olha que situação importante, uma mãe em trabalho de parto que não tem condição de sair, que começou a ter o bebê, imagine que é uma situação de alto risco, que ela precisa de uma cirurgia específica neonatal que só tem na universidade. Ele nunca vai levar esse paciente para o hospital municipal. Já está lá no prontuário que tem que ser para a UFO. Então, nós temos no SEAT, além de tudo, essa integração com o prontuário eletrônico. O que facilita. Muito. Cláudio, eu queria te fazer a última pergunta. Agora é a última mesmo. Vontade. Uberlândia contrata médico?
Como é que tá isso? Falta médico na saúde pública hoje? Não, se a gente conseguir achar o médico, pode trazer que a gente contrata, como é que é isso? Hoje nós temos algumas áreas de atuação médica que são escassas no país todo. Pediatria é uma delas. E obstetra está sendo uma nova frente de dificuldade também de contratação. A pediatria é nacional. A gente tem uma escassez de pediatra nacionalmente. Por quê? Muito fácil explicar. As pessoas cada vez têm menos filhos, a quantidade de filhos por família diminuiu muito, e aí o profissional visualiza que, olha, será que eu vou ter mercado? Afinal de contas, ele é um profissional da área. Então, o estudante de medicina, ele para pensar muito nisso na reta final. Então, às vezes, ele recua de uma área e escolhe uma outra que ele também goste. Então, às vezes, ele tem mais de uma preferência. Então, diminuiu muito o número de pediatras. Então, essa é uma modalidade difícil, é uma área difícil da gente conseguir, né? Mas que, sem dúvida, se a gente puder contratar, é algo que está sempre precisando. E a cidade, por ser uma cidade tão grande, o nosso arcabouço de saúde é gigantesco. A gente sempre tem vagas para se contratar. Às vezes o médico passou numa residência, né, fora, né, e ele vai ter que sair, a gente sempre está em contratação aí para não deixar com que a gente tenha aí vagas e locais que não tenha médico para atendimento. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui com a gente. Já deixo o espaço aberto para outras ocasiões. E a gente ainda vai falar muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Estamos à disposição. O que você precisar, pode nos chamar que a gente vem contar novidades aqui. Muito bem, agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou. Batendo no microfone aqui. Agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.